Olá, paz seja contigo. Eu tenho uma reflexão com você. Um dia desses eu ouvi um comentário e logo em seguida o Espírito Santo me trouxe uma palavra no meu coração que eu gostaria muito de compartilhar, de meditar com você, de estar meditando ela juntamente com você, a qual está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha só e ouça bem e preste bastante atenção no que a palavra de Deus vai dizer para você neste momento. Olha só. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o Espírito Santo me trouxe essa palavra no meu coração logo em seguida de eu ter ouvido o seguinte comentário. A pessoa disse assim: a vida eterna poderia ser nessa terra aqui. Para mim tá tudo bem, tá tudo bom. Eu tenho minha casa para mim morar, eu tenho minha família, eu tenho o meu emprego, o meu trabalho, poderia ser aqui, tá tudo bom. Mas só que bem sabemos que existe uma outra vida, a vida eterna, a eternidade. E aqui onde nós lemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9, fala daquilo que Deus tem preparado para nós, para os que amam a Deus, na vida eterna. E a minha preocupação é a seguinte: quantas pessoas têm o mesmo pensamento desta pessoa que fez esse comentário? Quantas pessoas estão vivendo nesta terra e fala assim consigo mesma: tá bom demais, tá muito bom, eu tenho minha casa, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, eu tenho meu emprego, e elas esquecem que Deus tem algo muito melhor para elas na eternidade. Aonde a própria palavra fala aqui, que nós lemos, que nem olhos viram. Sabe o que é isso? É coisas que Deus está preparando para a vida eterna, para aqueles que vão morar no céu, que vão alcançar a salvação. Porque aquilo tudo que nós vemos pelas nossas vistas, aquilo que nós enxergamos através da vista, é terreno. Mas quando a palavra de Deus fala que nem olhos viram, são coisas que Deus está preparando para a eternidade no céu. E a palavra de Deus continua falando que nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado. E muitas das vezes as pessoas, nós estamos vivendo nesta terra preocupando só com aquilo que temos, que somos com esta vida terrena. E esquece da eternidade, que Deus está preparando algo muito melhor para você. E a palavra de Deus continua dizendo que jamais, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo isso que eu acabei de ler aqui no 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, são promessas de Deus para a eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Para onde? Para a eternidade. Não é para essa terra. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são coisas naturais, são coisas para essa terra, são coisas que eu e você estamos vendo. Mas buscar em primeiro o quê? O reino de Deus. Sabe por quê? Ouça só a revelação de Deus, da palavra de Deus para a sua vida neste momento. O reino de Deus não é nessa terra. Não é dessa terra. O reino de Deus, ele é eterno. Por isso que a sequência certa, a forma certa é buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque é eterno. As demais coisas são para essa terra, para essa vida. Mas bem sabemos que tudo fica, que tudo passará.
Independente se você tem, se você não tem, se você é pobre, se você é rico, se você é branco, se você é preto, se você é azul, tudo isso vai ficar. É uma vida terrena. E aquilo que Deus nos ensina a buscar em primeiro lugar, que é o reino de Deus e a sua justiça, é eterno. E isso aqui que nós acabamos de ler, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e jamais penetrou em coração humano, é para a vida eterna, é para os céus, é para o reino de Deus, é para onde nós voltaremos, é para onde que todos deveriam voltar após essa vida. E eu pergunto, como as pessoas têm vivido hoje? A minha preocupação, como as pessoas têm vivido a sua vida hoje aqui nessa terra? Porque o mundo, meus queridos, o mundo cada vez mais nos ensina, nos mostra que nós devemos conquistar, que nós devemos comprar, que nós devemos conseguir bens materiais, coisas naturais que vão ficar. Enquanto nós estamos com a nossa mente, enquanto você está com a sua mente presa neste mundo, em adquirir coisas deste mundo, tesouros, impérios, fortunas nesse mundo, a nossa mente não está lembrando daquilo que é eterno. E o inimigo, até o próprio inimigo, incentiva as pessoas a buscar coisas terrenas, porque elas, quanto mais elas buscam, quanto mais elas estão presas nessa vida que é passageira. E não buscam o reino de Deus, e não buscam a eternidade, e não buscam a salvação. E interessante, meus queridos, que tudo isso vai passar nessa terra. Uma certeza, duas certezas que nós temos nessa vida. A primeira é que um dia todos nós vamos morrer. A segunda certeza é que existe a eternidade. A eternidade nos aguarda, a eternidade aguarda cada um de nós. A pergunta é, aonde você, aonde eu, aonde nós vamos passar a nossa eternidade? No céu, do lado de Jesus, do lado de Deus, ou no inferno? As pessoas hoje, quando falam da morte, elas têm medo. Por que será que elas têm medo? Será porque elas têm medo da morte? Ou elas não sabem aonde elas vão passar a eternidade? No céu ou no inferno? Ouça bem o que o próprio Paulo, porque aqui nós lemos no 1 Coríntios, são palavras de Paulo escritas segundo Paulo, a visão de Paulo através do Espírito Santo. E o próprio Paulo, apóstolo Paulo, fala assim: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. E agora eu pergunto, quem de nós teria coragem de bater no peito e falar assim: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro? Sabe por que Paulo falou estas palavras? Porque ele tinha certeza da sua salvação. Ele tinha certeza de onde ele iria passar a sua eternidade. E as pessoas hoje têm medo da morte porque elas não entendem. Se elas morrer com Cristo, é lucro, é ganho. Em outras traduções fala que o morrer com Cristo, que o morrer é ganho. Paulo falando. Então hoje, meus queridos, nós temos que ter essa preocupação, essa visão do reino de Deus, das coisas celestiais, dos céus para a nossa vida. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vivemos uma vida, quantas pessoas estão levando uma vida que fala assim: morreu, acabou. Morreu, acabou. Não. A nossa carne, a matéria, ela vai voltar, ela vai morrer. Porque do pó viemos, do pó voltaremos. Quando Deus fez Adão, ele fez aquele boneco de barro e soprou nele o fôlego de vida, soprou nele o espírito. Dentro de você há a existência, há essência de Deus dentro de você, há dentro de você o Espírito Santo que o próprio Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro e trouxe vida àquele boneco e se tornou o homem, se tornou Adão. Então, quando nós morrermos, nós vamos voltar para o pó, porque nós fomos formados do barro, da terra, o corpo.
a matéria, mas nós temos um espírito que quando nós morrermos, a vida vai continuar, vai ser o nascimento para a eternidade, para a vida eterna. Ah, pastor, mas é errado eu buscar as coisas aqui na terra, é errado eu adquirir, é errado eu conquistar, é errado eu ter as coisas. Não, meu querido, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é no lado espiritual, é de buscar também as coisas espirituais, a eternidade, a salvação. Porque bem sabemos que essa vida ela é muito curta, ela é passageira. Independente do que você está vivendo, do que você está passando, do que você tem ou não tem, tudo vai passar, tudo vai terminar. Quantas pessoas, meus queridos, que às vezes nós estamos conversando com um amigo ou com um parente, você lembra daquele fulano que cresceu com a gente, que estudou com a gente, que fez isso, que fez aquilo, ele morreu. Como assim morreu? Morreu, porque o dia vai chegar para todos. E a pergunta é, para onde o nosso espírito, a nossa alma está direcionada para ir? Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos viver uma vida como se não tivesse o amanhã. O amanhã que eu falo é a eternidade. Aonde o próprio Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou e prepararei, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estarei vós também. E quando ele vier, ele vai buscar o seu povo, a sua igreja, para ir morar nessas moradas celestiais que Deus tem preparado, que Jesus tem preparado para mim, para você, para aquele que andar uma vida com Cristo, para aquele que entender que o próprio Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas só que hoje, meus queridos, muitos não têm atentado em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não têm atentado para a salvação, não têm buscado a vida eterna, a eternidade, em morar com Deus. E hoje o mundo cada vez mais mostra que você tem que ter status, que você tem que ter poder, que você tem que ser conhecido, que você tem que conquistar, que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo, fulano conseguiu, eu preciso também conseguir, eu também quero, mas esquece do mais precioso que nós podemos alcançar nessa terra, que é a salvação e a vida eterna através de Jesus. Aquilo que é terreno é passageiro. Aquilo que é da terra vai ficar. Mas aquilo que é eterno, que a vida é eterna, que a salvação, que é os céus, é eterno. Então hoje a palavra de Deus vem te mostrar, te falar. Busque a eternidade com Deus. Busque hoje a salvação, porque independente de qualquer coisa da sua vida, das circunstâncias, das adversidades, daquilo que você vive, daquilo que você passa, a eternidade te aguarda. E a eternidade, meus queridos, é algo tremendo, é algo profundo. Essa vida, nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos, fazemos tantas coisas, mas ela é curta, ela é passageira. Quantas pessoas às vezes a gente está conversando e a gente nem sabe que elas já partiram para outra vida. E quantas pessoas hoje, eu pergunto a você, quantas pessoas hoje não estão preparadas porque vivem a vida como não tivesse outra. Como se não tivesse o futuro nos aguardando, a morte nos aguardando, a verdade é essa. Muitas pessoas não gostam nem de falar da morte, tem medo, tem pavor. Não vem falar sobre esse assunto comigo não, porque eu tenho medo. Como assim? Quem tem medo da morte é porque não está preparado para a eternidade. Quem tem medo da morte é porque não entende que após a morte há um nascimento para a próxima vida. Quem tem medo da morte é porque não sabe para onde elas vão ir depois. Elas, que eu falo, a sua alma, o seu espírito vão depois da morte.
Mas Paulo falou aquelas palavras que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, porque ele tinha certeza da vida que ele levava e da vida que ele iria ter depois da sua morte. Ele sabia que a vida dele era baseada em Cristo, no caráter de Cristo, viver da vontade que Cristo nos ensina. E quando ele morresse, o lucro dele era ir ter com Deus, era estar junto com Jesus no céu. E você hoje está preparado para ir morar nos céus? O que você tem feito, o que você tem buscado para você alcançar essa eternidade com Deus, essa eternidade com o Pai? Qual tempo você tem dedicado para ler a Bíblia, para ouvir uma pregação? Qual tempo você tem tirado para Deus verdadeiramente em buscar o reino de Deus e a sua justiça? Qual tempo você tem dedicado, meu querido, para aquilo que é eterno, para aquilo que não vai acabar mais, que é a eternidade? Não fique preso somente nesse mundo, em bens materiais, em coisas materiais. Não fique preso naquilo que vai ficar. Não fica preso naquilo que não pode comprar a sua salvação. O dinheiro pode comprar muitas coisas aqui nessa terra, mas tem uma coisa que o dinheiro não compra: a eternidade, a salvação com Deus. Tem um ditado que ele é velho, mas é verdadeiro: caixão não tem gaveta. Na sua morte você não vai levar nada. Nu viemos e nu voltaremos. Nem as suas roupas que você vai estar dentro daquele caixão vai subir com você ou vai descer com você, meu querido. Nem o seu corpo. Tudo vai ficar, até o próprio corpo que é pó do pó voltará. Mas a alma não, o espírito não, tem um lugar guardado, tem um lugar separado para aquele que entende que essa vida é uma trajetória, que essa vida é uma caminhada. Eu penso comigo que essa vida é um teste, é uma prova onde alguns vão passar e outros vão ser reprovados. Muitos não entendem o mundo espiritual, as coisas espirituais, elas veem, a sua vista só estão naquilo que elas estão vendo. Elas não têm visão. É diferente, vista de visão. Tem pessoas que vivem por vista. Elas só creem, elas só buscam, elas só enxergam aquilo que os seus olhos, que a sua vista está vendo. Tem pessoas que vivem essa vida, mas também têm a visão do reino de Deus, da eternidade. Aquele que tem visão, eles enxergam aquilo que eles ainda não estão vendo, mas sabem que vão acontecer, que vão chegar, vai chegar a hora, vai chegar o momento. E tem visão do reino de Deus que é eterno, dos céus. Você e eu, nós vivemos, já disse isso em outras pregações, em outras mensagens. Você e eu vivemos nessa terra, moramos neste mundo, mas nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus, cidadãos celestiais. Porque nós viemos de Deus, nós viemos da vontade de Deus, nós viemos do plano, do projeto de Deus. Nós só estamos aqui de passagem. Um dia nós vamos voltar. E a palavra de Deus confirma isso, sabe aonde? Quando ela mesma fala que antes mesmo de nós ter sido formados no ventre materno da nossa mãe, Deus, o Pai, já nos conhecia. Da onde nós viemos? De Deus, da vontade de Deus. E é para lá que retornaremos, que deveríamos retornar. O inferno existe, mas o inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para Satanás, para os demônios e para os anjos caídos. Mas infelizmente, muitos vão para o inferno porque buscam só aquilo que agrada o seu coração, a sua carne, só busca coisas terrenas, só busca coisas dessa terra. Tem pessoas que são ricas, que são prósperas, que estão vivendo a vida do oba-oba, que tudo tá bom, que tudo pode, que tudo é uma maravilha, que a vida, quando morrer, acabou, que não tem mais nada o que se fazer. Não, meus queridos, existe uma vida eterna.
aonde Deus lá no céu enxugará todas as lágrimas, que não haverá mais dor, que não haverá mais pranto, que não haverá mais doença, aonde a eternidade com Deus será eterna. É essa vida que as pessoas, que eu e você deveríamos buscar em primeiro, porque é eterno, isso vai passar, essa terra vai passar. E muitos, infelizmente, não vão conquistar, não vão morar nas moradas celestiais que Jesus, que Deus tem preparado, que já preparou para nós. Muitos não vão porque o coração deles estão presos nas moradias daqui da terra. São nas coisas aqui da terra que vão passar, que vão ficar. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz a igreja. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que está falando com você neste momento. A palavra a qual eu estou pregando neste momento é a palavra de Deus. Que ela é luz, que ela é lâmpada, a qual tem o poder de direcionar o seu coração, a sua mente, a sua vida. Não somente essa vida, meu querido, que Deus tem para nós, essa vida terrena é para nós. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Coma o melhor dessa terra, viva o melhor desta terra, sonhe os sonhos para essa terra, busque as coisas também para essa terra, porque é a vida que Deus nos deu também. Mas não fique preso somente nessa vida. Busque principalmente aquilo que é eterno. Busque acumular tesouros no céu, onde a palavra de Deus fala que o ladrão não roubam, que a ferrugem não corrói, que ninguém toma de você. Aqui tudo corrói, é corroído. Aqui a ferrugem corrói, o ladrão rouba e vai ficar tudo. Mas a eternidade não, a eternidade nos aguarda. A eternidade é para você, meu querido. A vida eterna Deus tem preparado, Jesus tem preparado. E são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E que nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão buscando a salvação, intimidade, santidade no Senhor e vão morar nas moradas celestiais com o Pai. Deus abençoa grandemente a sua vida, a sua casa, e saiba que aquilo que Deus tem preparado não se compara com as coisas daqui da terra. E aqui tudo vai ficar, mas lá não, lá é eternidade com Deus. Deus abençoa grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Deixe o seu like, compartilhe essa palavra, porque eu digo sempre, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Me ajude a levar o evangelho, me ajude a levar a palavra de Deus com seu compartilhamento. Uma coisa simples, que não vai te custar nada, mas Deus vai se agradar, e aquilo que você faz para Deus, é Deus que vai te honrar. Amém? Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus.